Amigas e amigos, uma resposta do governador do estado da Bahia, o Rui Costa, que é do Partido dos Trabalhadores, o PT, ele lidera ali uma coligação democrática e progressista. Numa entrevista que ele deu no jornal Folha de São Paulo, merece alguma reflexão. Que o jornal perguntou como o senhor enxerga o cenário político neste ano, e ele respondeu: devemos unir nosso país, fazer com que os opostos se sentem a uma mesa com racionalidade para o debate político. Essa racionalidade levaria a uma normalidade institucional, a fazer projetos de Estado e não de governos. Hoje vivemos uma absoluta instabilidade jurídica e institucional, o que se reflete na demora para a retomada da economia brasileira. O Rui Costa tem uma elevada popularidade, cerca de 60% de aprovação, e aí é necessário fazer uma consideração à parte. Porque qualquer sistema político progressista de ampla inclusão social rapidamente angaria apoio popular. Nós temos exemplos aqui na nossa história, Getúlio Vargas, esse ciclo democrático e progressista recente agora dos governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. A gente pode inclusive estender isso numa perspectiva histórica maior. A Revolução Russa, por exemplo, uma ampla inclusão de mulheres, das massas de trabalhadores na dinâmica econômica, social e política do país, proporcionou um rápido desenvolvimento tecnológico, social, cultural. A Revolução Cubana, a mesma coisa. Agora, a Revolução Bolivariana na Venezuela. Agora, isso naturalmente desperta a reação das chamadas classes dominantes. Porque o capitalismo, eu tenho dito aqui, é a concentração de problemas históricos, de regimes já ultrapassados, já superados. O feudalismo, o escravagismo. O capitalismo tem tudo isso. E eles não têm como se manter, manter os seus privilégios, se manter como classes dominantes, senão pela violência. As violências que a gente vê por aí afora. Isso vem, repito, numa perspectiva histórica mais ampla, lá na Rússia, por exemplo. Logo depois da Revolução, fizeram a Guerra Civil, uma intervenção brutal contra o novo regime que estava nascendo. Armaram as condições para a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de estrangular a experiência socialista na União Soviética. Criaram as condições para a ascensão do regime nazifascista. Foi assim também em Cuba, com esse bloqueio histórico criminoso. Foi no Vietnã, foi assim a Guerra do Vietnã. Foi na China também, assim. Está sendo assim na Venezuela. É um processo histórico aí de cerco. Chegaram a sequestrar o ex-presidente Hugo Chávez, naquela tentativa de golpe em 2002. Agora promovem uma guerra econômica violenta, guerra midiática, guerra ideológica e agora ameaça militar. Portanto, a gente tem que compreender o que está acontecendo no Brasil, a lógica do golpe no Brasil, por esta perspectiva maior, mais ampla. A constituição desse espectro da Operação Lava Jato é a reprodução desse processo todo. Eu digo aqui que são práticas e pensamentos nazifascistas, exatamente com as proporções devidas, podemos dizer que o espectro da Operação Lava Jato foi constituído como foi constituído o espectro do nazifascismo no processo da Segunda Guerra Mundial. Aqui, para estrangular a ideia, a memória desse ciclo de governos democráticos e progressistas. Esse golpe é isso. Ele retroage o país do ponto de vista social para o século XIX. É um golpe contra toda a construção democrática, progressista da nossa história, contra a legislação trabalhista, contra a previdência social, contra os mecanismos de inserção das grandes massas no orçamento público, a PEC 55. É a lógica para proteger os privilégios das chamadas classes dominantes aqui, da classe dominante no Brasil e, consequentemente, com os seus sócios de fora. É meter a mão aí no nosso pré-sal, nas nossas estatais e etc. Tudo isso que nós estamos vendo aqui nos direitos do povo. Criar as condições para a superexploração dos trabalhadores, da força de trabalho. E a gente tem que analisar e ver essa caçada insana, covarde, cruel contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessa perspectiva. Esse comportamento nazifascista desses fascistinhas aí. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, esse Marcelo Bretas lá do Rio de Janeiro, o Valisney, que é mais contido, mas também reza pela mesma cartilha, e outros mais. Que entrou aí tudo dentro de uma lógica desta caçada infame, indecente, que é isso, é para estrangular, tirar da memória popular, tudo isso que representou esse ciclo democrático e progressista.
né? A fala do Rui Costa, portanto, ela tem que ser considerada dentro de uma determinada circunstância. Eu sempre digo que as pessoas às vezes falam as coisas e a gente tem que pegar, antes da interpretação literal, a circunstância em que ela foi falada. As coisas que as pessoas falaram. Né? Não é necessário levar em consideração as pressões, as conjunturas. Aqui ele está claramente pressionado por esta lógica do golpe. Essa turma aí, esses fascistinhas, esses nazifascistas aí do espectro da Operação Lava Jato. Tem eleição lá no estado dele, é candidato à reeleição. Tudo isso precisa ser considerado. Agora, é evidente que aí há a guerra de facções, que eu tenho falado aqui, as duas facções se pegando, né? E tem o outro espectro, que é o democrático e progressista, que é necessário analisar as coisas por esse viés, por esse ponto de vista histórico, inclusive, para promover, fazer a resistência, organizar uma ampla frente de resistência ao processo golpista, levando em consideração esses processos históricos, nessa condensação das contradições históricas da humanidade, escravagismo, feudalismo, e aqui no Brasil isso é muito mais grave, repito, né, por conta dessa herança recente que nós temos aqui de quase 400 anos de escravagismo. A elite brasileira está impregnada disso, está na alma, está na ideia, a ideologia que move a direita brasileira, os golpistas, esse golpe, é exatamente essa ideologia. Que povo é povo, elite é elite, as coisas não podem se misturar. O Brasil é um clube privado deles, eles se acham assim, se imaginam assim e tratam assim. E ai daqueles que tentaram ultrapassar as barreiras que eles criam, como foi o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A resposta é essa aí, a mesma resposta que eles deram para Zumbi dos Palmares, para Felipe dos Santos, para Tiradentes, para Getúlio Vargas. Essa turma, portanto, da Operação Lava Jato não é brincadeira, a gente não pode subestimar ela. Sérgio Moro está lá nos Estados Unidos, foi eleito lá homem do ano, coisa do tipo. É um grupo completamente marginal, completamente à margem da institucionalidade, completamente à margem da civilização. Se a gente não tem princípios, não tem ética, tem moral, não tem nada disso. Precisa prender, prende, se precisa matar, mata, se precisa torturar, tortura. É a mesma gente lá do regime de 64, dos latrocidas. É a mesma gente com a ideologia lá dos nazifascistas, do regime do Hitler. Tem uma ideia, né? Nós precisamos combater, estrangular, acabar. É assim que eles agem. Aí a Miriam Leitão, no jornal o Globo, e aí eu sempre digo que é importante a gente prestar atenção no que essa gente diz, a gente não perde nada prestando atenção no que eles dizem, e ela escreve aí hoje que a Lava Jato vai entrar no final de fevereiro ou no começo de março num ritmo mais forte. Olha aí a politicagem deles. Ela diz, inclusive, que eles estão ali, a força-tarefa da Lava Jato com a Polícia Federal, tudo, eles estão mexendo ali nas delações da Odebrecht. Disseram que tinha perdido a senha, não sei mais o que, agora acharam a senha, sabe? Se acharam, enfim. É isso, né? Essa gente aí não tem compromisso com nada, com a civilidade, com a verdade, com os fatos. Quer falar uma coisa hoje, amanhã, de acordo com as conveniências deles, muda aquele boca e roto. Carlos Fernando dos Santos Lima foi lá no Globo, no jornal Globo, dizer: perdeu a senha, acabou, não tem mais. Agora acharam a senha, pelo que diz a Miriam Leitão aqui. Estão procurando ali coisas. Exatamente a dinâmica do processo político saiu do âmbito da civilidade, da democracia, da política, do debate político propriamente dito, isso que o Rui Costa disse aqui, para o submundo, dessa lama aí que é o espectro da Operação Lava Jato, da lógica do nazifascismo, da Segunda Guerra Mundial, naquele processo de tentativa de estrangulamento da experiência socialista na União Soviética, do bloqueio a Cuba, dessa guerra infame, indecente que eles movem contra a Venezuela, a guerra do Vietnã e etc. Esse Fachin, por exemplo, está inserido nessa lógica aí. Agora o Globo noticiou aí que ele devolveu para a Raquel Dodge algumas delações. O Rodrigo Janot, que era homem claramente da Globo, aceitou qualquer negócio. Aquele era um parlapatão, negocista. Podemos dizer que é corrupto, porque vai aceitando as coisas assim de acordo com as conveniências do golpe dessa turma aí. Como é que é a história? E fica aí na impunidade desse tipo de gente. Olha aí como é a lógica da coisa. Agora o Fachin mandou devolver algumas delações, dizendo que tem... Isso é politicagem. Mesmo esse confronto que teve aí do Fernando Segovia, que é o diretor-geral aí da Polícia Federal, com o Luiz Roberto Barroso, o Barroso intimando o diretor da Polícia Federal, tem que fazer esclarecimentos aqui. Então, olha aí, se não é um submundo, politicagem pura. Esse Luiz Roberto Barroso é claramente um ator da Globo, assim como esse Luiz Fux, que assumiu agora o Tribunal Superior Eleitoral. Dois
esteios desta facção do golpe nesse espectro desse submundo nazifascista que é a Operação Lava Jato. Além do serviçal lá, do office boy da Casa Grande, que é o juiz Sérgio Moro, o vértice desse processo absolutamente corrompido dentro do Poder Judiciário que é a Operação Lava Jato. Portanto, na lógica da resistência ao golpe, é necessário a gente considerar tudo isso. É necessário, o Rui Costa está falando aqui pelas circunstâncias, evidentemente, mas a gente tem que considerar que, quando ele diz aqui, fazer com que os opostos se sentem a uma mesa com racionalidade para o debate político, aí vai sentar com quem? Com o Sérgio Moro? Com o Marcelo Bretas, o fuzileiro lá do Rio de Janeiro? Vai sentar com o Deltan Dallagnol, esse desclassificado? Com esse Carlos Fernando Santos Lima, esse depravado? Como é que é? Vai sentar com quem? Os partidos da direita se fragmentaram de acordo com os interesses das facções, né? Portanto, repito aqui, compreender tudo isso para fazer a resistência ao golpe é uma questão primordial, essencial. O primeiro passo no sentido de se buscar saídas para a retomada do crescimento, para o desenvolvimento do país, para a restauração da democracia, do Estado Democrático de Direito. É exatamente isso aí. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.